Olá, seja bem-vindo a este vídeo e a este canal para lermos, aprendermos, estudarmos um pouco mais o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Está aqui a minha edição, ó. Já mostrei lá no primeiro vídeo. No primeiro vídeo foi só uma leitura de uma carta escrita por José Herculano Pires, destacando, realçando, ressaltando a importância que este livro tem para a doutrina espírita. A necessidade do estudo constante, a necessidade de vir e mexe, voltar-se à base, voltar-se à origem para reler e rever este conceito, pescar alguma coisa que a gente deixou passar, solidificar alguns conceitos que se misturaram ao longo dos anos. Esse alerta todo, esses avisos todos nos foram dados por José Herculano Pires na apresentação do livro. Hoje nós vamos entrar aqui no prólogo, escrito pelo próprio Allan Kardec. Está aqui o prólogo, ó. Escrito pelo próprio Allan Kardec, que é a proposta dele para a obra. Mas antes eu quero dar uma rápida contextualizada numa linha do tempo do momento em que Allan Kardec escreveu esse livro. Muito bem, em abril de 1857, ele publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, aquela com 501 questões. Abril de 1857. Em janeiro de 1858, 8 meses depois, ele começa a edição da Revista Espírita, mensalmente, sem falhar, trabalho que se seguiu aí por mais de 10 anos. O livro, que é o Espiritismo, vem em junho de 1859. Então, o que nós já tínhamos aí? Quase 2 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos. Ele não tinha lançado ainda a segunda, mais completa, com mais questões. Ele já tinha mais ou menos 1 ano e meio de Revista Espírita. Então, já eram 2 anos de trabalho, 2 anos de divulgação da doutrina, 1 ano e meio ali de revista. A Revista Espírita tem artigos, tem ele respondendo perguntas, tem questionamentos, tem artigos de jornal, contestações e as réplicas, tréplicas, argumentos e contra-argumentos, essa coisa toda. E ele entendeu, nesse momento, que um livro menor seria necessário para dar pelo menos alguns conceitos básicos, para dar algumas explicações importantes, para contra-argumentar alguns ataques que ele vinha sofrendo. E é isso que nós veremos aqui no prólogo, tá legal? E esse prólogo termina com uma coisa muito importante, que é a definição do que é o Espiritismo nas palavras do próprio codificador, que é muito interessante, principalmente para a gente aqui no Brasil. Vamos começar? As pessoas que têm do Espiritismo apenas um conhecimento superficial são naturalmente levadas a fazer determinadas perguntas, cuja resposta, sem dúvida, obteriam por um estudo completo da questão. Falta-lhes, porém, o tempo e quase sempre também a vontade necessária para se entregarem a observações perseverantes. Desejariam, antes de iniciar a empresa, pelo menos, saber com que estarão tratando e se tal coisa merece o trabalho de se ocuparem dela. Por essa razão, pareceu-nos útil apresentar, num rápido esboço, a resposta a algumas das questões fundamentais que nos são dirigidas diariamente. Isso constituirá para o leitor uma iniciação preliminar e, para nós, tempo ganho, visto ficarmos dispensados de repetir constantemente a mesma coisa. Fim do primeiro parágrafo. Olha que sensacional isso, né? Isso aqui acontece até hoje. Muitos de nós, espíritas, não queremos nos embrenharmos nos aprendizados, na instrução necessária. Lembrando a frase, uma das frases emblemáticas do Espiritismo, que é: espíritas,
amai-vos e instruí-vos. Essa parte do instruí-vos, nem todos nós estamos dispostos a levarmos muito profundamente, não é verdade? É da vida, é do dia a dia, é da correria. Então nós lemos só algumas obras, lemos aquilo que nos interessa mais, lemos, hoje em dia, não tinha nessa época, mas hoje em dia lemos um romance espírita que me apetece mais, lemos André Luiz, lemos outras coisas por aí, e não nos aprofundamos nos ensinamentos, principalmente da base. E é isso que, com apenas 2 anos de espiritismo, Allan Kardec já detectou. Ele era constantemente bombardeado sempre pelas mesmas questões de gente que nem tinha se interessado em aprofundar-se muito no que tinha até então. O que tinha até então? Uma edição de Livro dos Espíritos com 501 perguntas e algumas edições mensais da Revista Espírita. E aí ele resolveu escrever um livro mais simples, que também tem outros propósitos. Vamos continuar com ele aqui. O primeiro capítulo contém, sob a forma de diálogos, resposta às objeções mais comuns da parte dos que ignoram os princípios fundamentais da doutrina, bem como a refutação dos principais argumentos dos seus contraditores. Esta forma pareceu-nos mais conveniente por não se revestir da aridez própria ao estilo dogmático. O pedagogo, o mestre em educação, Allan Kardec, escolheu uma forma de passar o primeiro capítulo. Como que ele fez? Didaticamente, de uma maneira muito fácil, muito palatável para quem lê, colocar os ensinamentos em forma de diálogos. E ele desenvolveu no primeiro capítulo 3 diálogos. Eu vou até pegar aqui no índice enquanto converso com vocês. O primeiro diálogo que ele desenvolveu é com o crítico. Este capítulo nós vamos começar no próximo vídeo, que será uma live com um convidado, que eu vou falar aqui no final do vídeo. O primeiro diálogo é com o crítico. Então tem lá argumentos do crítico, respostas de Allan Kardec. Vários argumentos. O segundo diálogo, ainda no primeiro capítulo, é com o cético. E Allan Kardec, além de fazer em forma de diálogo, divide em vários tópicos. Vou citar alguns. Fraudes no fenômenos espíritas, oposição da ciência, a boa ou má vontade dos espíritos para convencer, meios de comunicação e por aí vai. São vários itens. Isso no segundo diálogo, ainda no primeiro capítulo. Primeiro diálogo, o crítico. Segundo diálogo, o cético. O terceiro e último diálogo, ainda no primeiro capítulo, é com o sacerdote, tá bom? É uma forma muito palatável, repetindo, mas muito fácil de nós assimilarmos o ensinamento. Platão fez isso, outros escritores, percebendo a facilidade de aprendizado com esse tipo de linguagem, utilizaram, e foi isso que Allan Kardec fez. Seguindo aqui com ele, o segundo capítulo foi destinado à exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre a qual, a falta de uma perfeita instrução, o observador estreante deve convergir a atenção se quiser julgar com conhecimento de causa. Constitui, de certa maneira, um resumo de O Livro dos Médiuns. As objeções nascem, na maioria das vezes, das falsas ideias a priori sobre aquilo que se não conhece. Corrigir essas ideias é fazer frente às objeções. Tal é a finalidade deste apanhado. Uma aspas aqui. Como eu citei para vocês a linha do tempo lá no início, esta obra, a primeira edição dela, saiu antes do Livro dos Médiuns. Como você vê pelo prólogo aqui, este prólogo foi escrito para uma outra edição quando ele já tinha o Livro dos Médiuns. Nesta edição, no segundo capítulo, ele faz um resumo do que estava no Livro dos Médiuns. Tá legal? Vamos seguindo. O terceiro capítulo pode ser considerado um resumo de O Livro dos Espíritos.
contém a solução pela doutrina espírita de um certo número de problemas de maior interesse. Problemas esses de ordem psicológica, moral e filosófica, diariamente discutidos e dos quais até hoje nenhuma filosofia apresentou soluções satisfatórias. Que se tente resolvê-lo com auxílio de toda e qualquer teoria, à exceção da chave oferecida pelo Espiritismo, e ver-se-á quais são as respostas mais lógicas e as que mais inteiramente satisfazem a razão. Falando em razão, eu faço uma pausa aqui. Nesse primeiro capítulo, ao qual eu já me encaminhei nos estudos, eu sempre estou lendo um pouquinho antes de fazer os vídeos aqui com vocês. Vocês vão ficar impressionados com a coerência, com a inteligência, com a racionalidade, com a pedagogia, com a didática do Sr. Allan Kardec. O Sr. Allan Kardec é um espírito muito preparado para trazer revelar, né, a terceira revelação que nós falamos aqui no Espiritismo. A primeira é Moisés, a segunda é Jesus e a terceira o Espiritismo. Não é Allan Kardec a terceira revelação, mas a doutrina que ele traz. Mas para trazer esta doutrina da maneira como ela veio para o nosso conhecimento, tinha que ser alguém muito bem preparado. E o Sr. Allan Kardec é uma dessas pessoas. Vocês vão ver assim, ao longo do primeiro capítulo, claramente isso que eu estou falando. Vocês vão aprender a admirar o homem. Não é para venerar, não é para idolatrar, nem nada disso. Mas vamos conhecer melhor o homem que desenvolveu este maravilhoso trabalho. Caminhando para o final do prólogo, este resumo não é apenas útil aos estreantes, que poderão aqui, em tempo restrito e a pequeno custo, colher as noções essenciais da questão, mas também aos adeptos, aos quais fornecerá o recurso da pronta resposta às objeções que não deixarão de lhes ser apresentados, e principalmente porque encontrarão reunidos num esboço sintético e num golpe de vista os princípios que jamais deverão deixar de ter presentes à memória. Agora vamos caminhar para o final e com as definições que Allan Kardec faz, que são importantíssimas. Mas eu só quero chamar a atenção para um detalhe rápido. Nesse parágrafo ele fala que as pessoas poderão ter acesso em tempo restrito e a pequeno custo. Até essa preocupação ele teve. Um livro menor, uma edição menor, com pouco papel, seria um livro mais barato e mais acessível para um maior número de pessoas. Então ele também arrumou uma maneira de democratizar, dentro do possível, esses ensinamentos que a doutrina trazia. Essa preocupação Allan Kardec já tinha antes. Allan Kardec já era uma pessoa, ele aprendeu com Pestalozzi. Pestalozzi, lá na escola dele, na Suíça, ele cobrava bem dos pais que podiam pagar para dar aulas gratuitas para as crianças que não podiam pagar. Allan Kardec vem dessa escola. Então, quando ele apresenta uma obra e ele vê que um certo grupo de pessoas pode comprar e logo ter acesso a esse conhecimento, quando ele vem com um resumo, uma das preocupações, e ele cita aqui textualmente, é que a obra tenha um custo acessível para que um outro grupo de pessoas menos privilegiados financeiramente também tenham acesso. Que cara, né? Caminhando para o final, e agora vem coisas muito importantes para a nossa reflexão. Para responder antecipadamente e em resumo à questão formulada no título, qual é o título do livro? O que é o Espiritismo? Diremos que, vamos lá, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos.
Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Pode ser definido assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Fim do prólogo. Eu não sei se vocês repararam, e é aqui que eu digo que tem a primeira polêmica, para algumas pessoas, em especial no Brasil, você vê que Allan Kardec não definiu o Espiritismo como religião. Ele definiu o Espiritismo com 2 pezinhos aqui: ciência e filosofia. Eu aqui aprendi o Espiritismo desde criança da seguinte maneira: o Espiritismo é fundamentado num tripé: filosofia, ciência e religião. Até separavam, eu aprendi assim. Ciência você vai ter lá no Livro dos Espíritos, ciência você vai ter lá no Livro dos Médios, filosofia você vai ter no Livro dos Espíritos, religião está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu aprendi assim, repeti isso por décadas. Muito bem. E você há de me questionar: ué, mas nós não temos um Evangelho segundo o Espiritismo com ensinamentos de Jesus Cristo? E mais, tem até alguns trechos do Velho Testamento? Então não somos uma religião cristã explicada pelo Espiritismo? É um argumento? É um argumento. Mas não é assim no seu fundamento, né? Ele traz ensinamentos do Cristo porque o Cristo é o maior exemplo que temos no planeta Terra, inclusive citado no Livro dos Espíritos, quando eles perguntam qual é o modelo e guia que seria o espelho para a humanidade. E eles vão lá e pá, secos, vede Jesus, não é isso? Então é importante que aquele código moral que Jesus trouxe com os seus ensinamentos num dos livros da doutrina viessem explicado pelos Espíritos. E é maravilhoso, né? Mas é uma religião ou não é uma religião? André, se o censo do IBGE bater na sua porta e perguntar assim: André Tarifa, qual é a sua religião? Eu respondo, eu vou falar: eu sou espírita. Mas André, você acabou de ler o próprio Allan Kardec falando assim: espiritismo é ciência, espiritismo é filosofia, por que você vai falar que é religião? O religião tem bastante coisa para a gente explorar aqui. Eu vou tentar ser sucinto e tomara que eu não perca nada importante. A primeira delas é: a religião existe, ela tem um formato. Ao longo da Revista Espírita existe essa conversa de Allan Kardec. E aqui também nós vamos ver alguma coisa. Existe essa conversa de Allan Kardec. A religião exige um certo formato de líder, de cultos, de livros sagrados, etc. e tal. E o Espiritismo não tem essa estrutura. O Espiritismo não tem um líder espiritual como o Papa, como os sacerdotes em cada paróquia, como os pastores. O Espiritismo não tem isso. O Espiritismo não tem dogmas. O Espiritismo não tem cultos. Nenhum livro sagrado. Nós temos assim uma série de obras que se desenvolveram que dão base a essa doutrina, a essa filosofia, a essa ciência, a essa relação nossa com os espíritos. Bom, André, mas você falou que se te perguntarem a religião, você vai falar que é espírita. E aí vai o meu argumento. E eu não estou defendendo que seja, mas eu vou te dizer por que eu entendo e por que eu respeito quem pensa assim. Aqui no Ocidente, em especial, no lado ocidental do planeta, nós temos uma enorme dificuldade de nos relacionarmos com a nossa espiritualidade. Eu explico. Lá no Oriente as pessoas meditam, se integram com um todo, se integram com a natureza, o yin, o yang, a espiritualidade, etc. e tal. Aqui não. Aqui nós temos uma enorme dificuldade e nós precisamos de rótulos e de caixinhas para nos encaixarmos. Então você está mal da cabeça, você está vivendo um momento difícil, você fala assim: nossa, estou precisando de uma religião.
É assim, nós rotulamos, nós falamos, olha, eu preciso de alguém e vamos buscar a solução fora, né? Mas lá na etimologia da palavra religião, o tal do religare, o de se religar com Deus, eu entendo que na medida que eu desenvolvo essa filosofia, esse código moral trazido por Jesus Cristo que o Espiritismo explica e define tão bem em O Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu aplico todas essas coisas para mim, eu de qualquer forma estou me religando com Deus através da minha espiritualidade. Então, eu respeito para quem pensa, eu não brigo. Olha, eu não sou uma dessas pessoas que vai brigar com você para falar assim, espiritismo não é religião, tá aqui, espiritismo é doutrina filosófica e científica, tá escrito por Allan Kardec. Eu não vou fazer isso. Eu respeito quem pensa diferente, mas também entendo quando se define como não sendo uma religião. Nós precisamos ainda desses rótulos, nós precisamos ainda nos encaixarmos num grupo. Então, André, você tem religião? Eu não ia chegar para o pesquisador do IBGE e falar assim, senta aí que eu vou te explicar o que é a doutrina filosófica que eu sigo. Não. Você tem religião? Sim. Tá, aí, eu sou espírita. Ponto final. E por isso nós temos aí até pesquisas recentes que nós somos em parte aí mais ou menos 2% da população. Apesar de que muitos dos nossos conceitos já são muito percebidos pela população em geral. Por exemplo, o número de católicos que acreditam em reencarnação é enorme. Por quê? Porque ao longo desse século nós fomos desenvolvendo esses conceitos, espalhando na mídia, na cultura, nas novelas, nos filmes, nos romances, nas obras, e as pessoas foram vendo como é palatável, como é fácil de entender a vida através da reencarnação, por exemplo. Nossa, tomara que eu não tenha deixado escapar nada importante. Bom, vamos lá. Próximo vídeo, meus amigos, é no dia 9 de julho. Vamos entrar no primeiro capítulo, o diálogo com o crítico. E nesse vídeo eu terei um convidado, o primeiro dos convidados que aceitaram carregar comigo esse trabalho. O Fernando Souza estará aqui com a gente no dia 9, às 20 horas, ao vivo. Então, inscreva-se aí no canal para você receber o lembrete de quando o vídeo vai para o ar. Você recebe até um aviso uns dias antes. Se você se inscrever, você vai poder interagir com a gente. Vai ser sensacional. Podem aparecer dúvidas, já, por exemplo, do que a gente leu aqui no prólogo. Então, se você tiver alguma dúvida que agora não pode ser esclarecida, entra lá ao vivo, bate um papo, pergunta para a gente. Vai ser uma alegria trocar esse carinho, trocar essa energia que eu já senti ao longo do desenvolvimento do livro Calma, que terminou há 2 semanas atrás. Foi uma energia maravilhosa e não era ao vivo, eu só recebi os comentários aqui no YouTube, no Facebook, e foi uma maravilha. Nessa obra aqui, nós desenvolveremos vários vídeos, alguns serão assim, sozinhos, e outros serão acompanhados de trabalhadores sensacionais, pessoas muito bem preparadas, dedicadas no estudo, que poderão nos auxiliar nesse aprendizado. Pegue o seu livro, Dicas Importantes é uma obra que está disponível em PDF, não tem mais questão de direito autoral, então facilmente você acha na internet. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo no YouTube 2 links, um link para uma livraria virtual onde você vai poder baixar esse livro em PDF. Vai ser muito legal se você conseguir acompanhar a leitura. E o outro é do Kardecpedia, onde você tem toda a obra de Allan Kardec organizada, com tradução, na língua original, em português, ferramentas de pesquisa, maravilhoso site desenvolvido pelo Cosme Massi e a sua equipe, que também é gratuito e nos dará subsídio para esse estudo que se inicia. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, como eu já estou gostando. Graças a Deus que eu já me abracei outro projeto, não deu tempo nem de ficar muito triste pelo que acabou.
e vamos seguir aqui juntos nesse estudo, tá legal? Dia 9, 20 horas, marca aí para você receber o seu lembrete, se inscreve no canal, estaremos aqui ao vivo numa deliciosa conversa sobre esse livro, sobre o capítulo, e vai ser sensacional, posso garantir para você. Beijo no coração de quem fica.